Boa noite a todos os amigos, amigas que acompanham o meu trabalho aqui no canal Contra Mestre Fly pelo YouTube. Esse é um projeto chamado Filosofia e Cultura, onde nós trazemos alguns bate-papos, algumas reflexões e também trazemos as pessoas aqui para mostrar o seu trabalho dentro da área cultural, né? É um trabalho em paralelo que eu tenho com o mestre Dunga, que eu e o mestre Dunga nós fizemos um trabalho chamado Na Identidade do Capoeira pelo Facebook, onde nós optamos por trabalhar mais com a relação direcionada à capoeira. E aqui nesse meu projeto, através da minha escola de capoeira, que eu tenho do meu projeto de capoeira, a gente faz esses bate-papos trazendo pessoas magníficas, excelentes, para conversar um pouco sobre seus trabalhos e também as suas obras. Hoje, não podia deixar de convidar essa pessoa maravilhosa que a capoeira me deu a oportunidade de conhecer, minha querida amiga e também comadre, Mônica Beltrão, escritora lá do Recife, Pernambuco, e também a minha querida, mais nova amiga também, Rosa, daqui do Rio Grande do Sul, minha conterrânea de estado aqui, que tem um trabalho também maravilhoso, que eu já sei, com crianças, com contação de história, com empoderamento feminino. Então, sejam bem-vindas, minhas amigas. Eu gostaria que primeiro vocês mesmos se apresentassem, falassem um pouco de vocês, da formação de vocês, e vou passar primeiro para a Mônica, que está aqui do meu lado direito do vídeo, depois a gente vai para a Rosa, e aí o pessoal que estiver nos acompanhando e quiser já ir fazendo alguma pergunta, porque o tema da entrevista hoje, claro que nós vamos caminhar por alguns temas em paralelo, mas nós estamos trazendo as perspectivas literárias para a educação e para o trabalho infantil, na visão dessas duas mulheres poderosíssimas. Boa noite às duas. Mônica, pode fazer a sua fala. Boa noite, né? Inicialmente agradecer a todas as pessoas que chegam para cá, né? Como a gente diz na mediação de leitura, chega para cá que a história já vai começar. E a gente está aqui nessa partilha, né? Eu sou Mônica Beltrão, como aí está bem expresso, sou mais da área de educação também. Na verdade, todas as áreas permeiam, né? Passam pela educação, mas a educação enquanto pedagogia, né? E a gente está aqui hoje para trazer um pouquinho sobre essa importância da literatura, da mediação, da arte e do encantamento, usando a nossa arte e usando as artes afins. Eu estou com um prazer enorme de dividir e agradecer com o Contramestre Fly, amigo querido, né, que, como eu parafraseando algumas situações, é um dos presentes, né, que a capoeiragem trouxe. E a maravilhosa Rosa, que é ela, eu não posso nem falar dela, porque é uma pessoa encantadora. Ela vai se apresentar, mas ela não vai falar que ela é encantadora, gente. Ela não vai falar que ela é uma borboleta linda, que compõe um jardim, assim, super colorido. E aí a gente dá boa noite e agradece às pessoas que estão chegando. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Rosa, com licença dos mais antigos, com a licença dos mais novos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E para me apresentar, eu trouxe a minha banda, né? E aí, a gente vai começar cantando assim para vocês. 1, 2, 3 índiozinhos, 4... Opa, não é índiozinho, galera? Não, como é que é então? É capoeira. 1, 2, 3 capoeiras, 4, 5, 6 capoeiras, 7, 8, 9 capoeiras, 10 numa roda boa. O mestre Cungunga começa a tocar, médio e viola não pode parar, atabaque e pandeiro vão marcar
para dois capoeira jogar, para dois capoeira jogar. Boa noite, galera! Eu sou a professora Rosa, eu sou graduada em Educação Física, eu sou especialista em Educação Psicomotora e eu tenho uma capacitação muito legal em Educação Especial. E sou capoeirista, e sou bailarina, e sou coreógrafa, e sou sambadeira de bimba, filha de biloca, e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, espero poder somar, chamei uma galera para somar com a gente também nos comentários, a minha Leta e a Leleta, então, nossa historinha maravilhosa que ela nos contou esses dias numa outra live maravilhosa, a historinha da borboleta Leta, e o meu amigão querido, Contramestre Fly, agora não largo mais vocês dois, sinto muito, tamo junto. Que maravilha, já vi que essa live vai ser animadíssima hoje, hein? Que legal. Bom, eu vou, de vez em quando, eu vou intervir aqui para falar para vocês as perguntas, as coisas que vão chegando aqui. Os comentários vocês vão ir vendo na tela, mas vocês também podem fazer um bate-papo entre vocês duas durante essa nossa entrevista, que eu quero ver hoje o circo pegar fogo com essa mulherada aí, tá bom? Mônica, já que vocês já fizeram essa primeira apresentação de vocês, e antes de nós entrarmos no tema em si, fala para nós todos aqui que estamos te assistindo sobre a tua última obra, né, obra infantil, que já está aí sendo colocada, daqui a pouco nós teremos aqui no Rio Grande do Sul para vender essa obra também, e a tua obra nova a respeito da capoeira. Bem, né, eu fui falando, gente, eu fui falando sempre de licença aos mais velhos e aos mais novos, mas é porque, assim, a pessoa fica emocionada com Rosa, né, e Rosa é uma lindeza. O que é que acontece, né, para algumas situações de capoeira, as pessoas sempre perguntaram, você vai escrever só sobre capoeira, vai escrever para a galera adulta? Aquela pergunta que as pessoas fazem. Aí eu sempre disse, né, gente, a literatura é uma obra aberta. E como é uma obra aberta, a literatura é para todos. Então, a forma como a gente media que faz a diferença. Mas aí algumas pessoas continuaram com alguma inquietação e colocaram assim, por que não faz assim? Tira um pouquinho dessa questão da capoeira ou traz a capoeira e pensa na questão infantil. E aí surgiu, né, novamente eu voltei a escrever textos literários para crianças, que para mim são para adultos, textos para adultos, para crianças, para todo mundo que quiser debruçar e beijar a literatura, que foi esse livro, Um Jardim de Histórias, que foi o último, tem outras histórias publicadas, né? Então, o Jardim de Histórias traz a história de um concurso de leitura, né? A importância de uma leitura em um jardim completo de significados. Que aí traz a questão de que cada um com sua habilidade, cada um com sua característica, cada um com seu universo de entendimentos, quis contribuir para que esse concurso de leitura fosse realizado e fosse colocado à disposição das pessoas de forma muito inusitada, que é assim como a literatura se apresenta. Ela é muito envolta, traz assim, essas características de encantamento, né, beijos mágicos, como a gente diz, né, colocando até a referência de um título de uma obra. E esse foi o último infantil, né, e o próximo está para ser lançado infantil daqui a um pedacinho, né, daqui, acho que, se Deus quiser, daqui para janeiro. E o último de capoeira, que já tem um próximo, mas o último de capoeira foi esse daqui, né, como acho que grande parte das pessoas já conhece, que convive comigo, Rosa é suspeita. Esse aqui é um dos filhos, né, que eu tenho, grande paixão da minha vida.
E o próximo tá para acontecer. Eu não estou com a capa, não estou com ele físico, mas o Contramestre Fly tem ele, a versão digital da capa já. E é um livro que tem como título Capoeira em Cena, entre navalhas e memórias. Mas aí as pessoas até perguntaram, poxa, Mônica, é um livro sobre violência, navalhas e memórias. Não, gente, a navalha é reportando a questão da identidade de um recorte temporal, né, muito focado no século XIX. E memórias, porque foram memórias que permearam nossa trajetória e de forma muito ancestral, vem compondo o nosso aprendizado. E é isso, os últimos. Daqui a pouquinho acho que o Contramestre Fly coloca na tela, daqui a um pedacinho. Daqui um pouquinho eu falo assim, porque daí a gente vai deter um pouquinho. Eu quero que você fale um pouquinho de nada do que a gente vai encontrar no livro, e daí eu coloco a capa aqui para a gente já fazer aí a divulgação e também para o pessoal já começar a entrar em contato contigo aí para futuramente adquirir. Rosa, querida, diga. Fale aí sobre os teus trabalhos, como é que você está trabalhando agora com a capoeira, com as questões femininas, não só no Rio Grande do Sul, né? Eu vejo agora que você está tendo um contato bem legal aí, através do coletivo, né? Com a mulherada do Brasil todo, e conta para nós aí como é que está sendo esse bate-papo. Bom, na atualidade, eu estou trabalhando aqui em 2 municípios. Eu trabalho em Imbé e trabalho em Cidreira com a educação física. Como eu tenho imenso prazer de estar trabalhando nessa área, os meus alunos têm o prazer ou não, mas depois eles acabam concordando que sim, porque a capoeira entra direto, né? E agora é amparada pela BNCC. Então, esses dias teve um colega meu que veio me dizer, Rosinha, tu viu que agora a capoeira está na BNCC? Eu digo, meu querido, faz 35 anos que eu uso a capoeira na educação física. Então, para mim, não é novidade nenhuma, porque a gente acaba sempre, né, dando um jeitinho, escorregando daqui, gingando ali, de cá, e colocamos a capoeira. A cultura como um todo, que acompanha e tem vindo acompanhando, e eu tive o prazer de ter muitas pessoas nessa área que vêm me dando pinceladas, né, de jongo, de coco, de maracatu, de afoxé, de samba de roda, Fernanda Machado, nossa maravilhosa mentora, a parte da puxada de rede. Então, isso tudo eu sempre venho trazendo e mostrando, né, e trazendo principalmente um lado não só daquele lado sofrido, porque nas 2 comunidades que eu estou agora, tanto em Bé como em Cidreira, eu tenho famílias muito carentes. E, puxa vida, né? O dia a dia já é tão pesado, eu tenho alunos que saem do turno da manhã para o turno da tarde e vão ajudar os pais a vender peixe. E aí eu vou estar trazendo ainda aquela questão, né, do sofrimento. Então, o ano passado eu estava trabalhando com um prezinho, e uma das meninas veio com tranças de lã. E quando eu fiz aquele escândalo de professor de educação física, né? Que é isso na tua cabeça? A menina primeiro ficou chocada. Aí eu disse, mas tu tá linda, maravilhosa, eu quero também. Quem fez isso em ti? Aí todo mundo olhou para ela, a minha prima. E deu a casualidade que a prima foi buscá-la no outro dia. E ela já chegou sorrindo na porta. Porque, claro, a menina contou que eu tinha elogiado as tranças. E ela veio de tranças, evidente. Quando ela chegou na porta da escola, eu disse, menina, vou te trazer para dentro da escola, nós vamos fazer, né, uma oficina, tu vai nos ensinar, tu vai fazer para a gente, vamos multiplicar essa coisa linda que tu sabe fazer. Então, eu acho que a educação, né, ela tem que servir para isso. Ela tem que abrir portas, ela não pode fechar. Escondido dentro de um cantinho, no more, não mais para a educação inclusiva, não mais para as APAES, não mais para os alunos em qualquer lugar do mundo, né? E então, com a educação, dentro da educação física, eu faço isso. Levo a capoeira, trago amigos, graças a Deus tenho muitos amigos, então a gente faz momentos, né, de oficinas, momentos de apresentações.
e os alunos estão comprando cada vez mais essa ideia, tanto do prézinho até o 9º ano que eu trabalho, e é uma coisa muito legal de desenvolver. Com o coletivo, foi um outro presentaço que eu ganhei, porque no primeiro coletivo feminino Dona Maria, Como Vai Você, no primeiro encontro, as meninas tinham me convidado para fazer parte, e eu não pude. E aí o tempo vai passando, quando tu te dá conta, já está quase no 10º encontro, 11º, e aí é que eu entrei com tudo no encontro feminino. E aí, sim, dentro do coletivo, a gente está tendo a oportunidade, e que pena, né, esse ano, mas depois eu vou falar também um pouquinho do lado bom da quarentena, porque a gente consegue ter contato, e não só, não tem o contato físico, mas a gente conversa muito. E num coletivo feminino, a gente tem questões femininas para tratar. A gente tem questões da capoeira, a gente tem questões do mundo, mas a gente também tem esse reforço e a escuta, né, de poder auxiliar até de uma menina que liga e abre o coletivo e diz assim, gurias, eu estou com uma vizinha minha, uma amiga minha, que o marido está espancando, o que eu faço? Salta psicóloga, salta advogada, salta todo mundo tentando ajudar. Então, não só na pandemia, mas eu acredito que a partir de agora, esse vai ser uma das maneiras que a gente vai ter para essa rede de apoio. Todos esses grupos de WhatsApp, todas essas, inclusive com o apoio de vocês, meninos maravilhosos, com uma cabeça aberta, que estão proporcionando essa disseminação de ideias boas, né? De ser um homem, mas de ser um homem também empoderado a ponto de assumir a sua masculinidade e não mais uma masculinidade tóxica, porque não vai levar, ninguém vai para frente com isso, nem o homem, nem a mulher, né? No momento que as pessoas se conscientizarem que o homem também sofre com isso, a gente vai conseguir andar junto. Então, acho que é mais ou menos por aí. Que maravilha, hein? É um prazer ouvir essa professora Rosa falando, hein, Mônica? Ela é fantástica. Eu disse que ela é fantástica, gente. Fantástica. Aproveitando já a deixa da Rosa, foi bem legal a maneira com que eu e a Rosa tivemos o primeiro contato, que ela veio me falar justamente sobre isso, né? Veio fazer um comentário a respeito do programa, né? Na Identidade da Capoeira, a respeito da presença feminina no programa. E, inclusive, até vou expressar aqui, porque eu já falei para a Rosa que em algumas vezes a gente falou no programa, acho que umas 3, 4 vezes, eu e o mestre Dunga falamos no programa, até o mestre Dunga está aí, está assistindo, grande abraço para o meu amigo. Nós estamos chamando as mestras, chamando as contramestras, chamando a mulherada, não só da capoeira, mas como escritoras. A Mônica passou por aqui, a escritora Lúcia passou, a Letícia Vidor passou, dentre outras pessoas. E parece que agora que a mulherada está conseguindo ter espaço, que tem a gente, que tem os homens também, que estão lutando pela causa com elas, parece que elas ficam ainda... E é também aceitável isso, né? Porque as mulheres sofreram tanto durante a vida toda e nunca tiveram assim um espaço de fato, e agora que a gente tem, que a gente está proporcionando, parece que ficam acuadas de utilizar e de colocar a fala para que todo mundo ouça. Claro que não são todas, né? Algumas já têm a força de falar, mas será que isso é uma visão minha, Rosa, ou realmente será que a mulherada ainda tem uma retração de querer falar, de poder falar? Eu acho que assim, a gente comentou isso em algumas outras lives, a mestra Arara, a mestra Cigana falaram com muita propriedade, que isso é uma caminhada, né, Fly? A gente tem no início da trajetória, quando se é menino, quando se é adolescente, a gente tem muitas cargas, né? Os meninos têm, mas a gente está falando especificamente sobre a menina. E a menina no mundo da capoeira. Então, a gente chega na capoeira com os guris olhando
dependendo de cada corpo, para peito e bunda. Ninguém olha, oba, chegou uma menina que depois na roda, tecnicamente, vá se salientar. Aí começava aquele papo assim, nossa, ela até parece um cara jogando. E eu tenho a Isadora, minha filha de 24 anos, e a minha nora, também a Márcia, e meu filho Ícaro, que dizem, não, ela joga como uma mulher, ela toca como uma mulher, ela canta como uma mulher, né? E por um tempo a gente ficou sempre tendo que estar, né, chegando, mas ao mesmo tempo está se contraindo. Então, para a menina e para a adolescente, sempre foi muito difícil. A gente estava comentando num outro momento que teve um período, pelo menos aqui no Sul, onde a gente transitava mais, né, não só em Porto Alegre, como no interior, em que os grupos, eu comecei no Grupo Nação, e a gente tinha, assim, muitas meninas, muitas mulheres treinando, e era uma delícia. Se chegava numa roda, tinha mulher jogando pra caramba, e mulher cantando pra caramba, e mulher tocando pra caramba. E o nosso mestre, na época, era o mestre Tucano, professor Grande, com quem eu fiz aula por muito tempo, depois mestre Grande, né? Nunca teve problema da gente transitar nesses espaços. Quem complicava eram os meninos colegas homens, que se sentiam em algum momento ameaçados. Porque, ou era porque nós estávamos sendo facilitadas, porque nós éramos mulheres, como eu comentei contigo antes, eu cheguei numa roda, num evento do mestre burguês em Muzenza, eu e a Coelha, chegamos só as duas meninas, vocês estão conseguindo espaço porque vocês são mulheres, o mestre Itapuã nunca nos chama para... Isso os meninos, né, de lá. O mestre Itapuã nunca nos permite chegar perto para conversar. Vocês mal chegaram, as gaúchas, ele está chamando para conversar. Então, eu acho, e também se falou isso em outras lives, o respeito e a maneira como tu chega e tu te porta também vai te abrir portas. Eu jamais chegaria num mestre antigo, chegando, oi, mestre, embora seja o meu estilo. Eu sou italiana, eu sou do corpo, então eu tenho essa, sabe, do beijo e do abraço, mas num primeiro momento a gente chega um pouquinho com maior cuidado. E aí depois, então, tivemos várias capoeiristas, né, que ficaram dos seus grupos, foram para outros grupos, e, como eu te falei, cada uma deve ter algum relato de alguma situação difícil que passou. Porque como a gente gosta muito da capoeira, isso fica ali armazenado, pesa, mas não é isso que a gente quer levar para frente. Acho que a mestra Arara também comentou isso numa outra live. Eu não quero trazer o ranço, eu quero trazer a felicidade, eu quero mostrar para uma capoeirista menina que a capoeira é maravilhosa. Eu quero mostrar para os meninos capoeiristas que eu sou capaz de estar ali. E eu estive no ano passado em Caxias num evento, num curso, e aí eu estava lá de corda de estagiária, né? Corda ficava lá atrás e tal. Aí quando chegou na roda, o mestrando me chamou pelo meu nome e perguntou a minha opinião. Foi muito gozado, porque ele virou para mim. Quem é esse ser que eu nunca vi na vida? Mas a Rosa não precisa assim, ser vista por todo mundo. A partir de um certo momento, tu começa a saber quem tu é. Eu sei quem eu sou e eu sei quem eu não quero ser. Então, eu vou chegar na roda e eu vou me pontuar no momento... Eu, por exemplo, não tenho nunca tive, na realidade, desde adolescente, esse medo de falar, de me posicionar com educação, com respeito, mas me posicionar. Não, eu não concordo. Não, eu acho que não. Como eu te falei antes, eu vou no evento de uma outra escola porque é um grande amigo meu de adolescência. Vou ser bem recebida, com todo cuidado. Então, eu acho que todas as mulheres e as meninas têm que ter esse parâmetro, né? Porque o assédio vai acontecer, o abuso, dependendo, né, de poder, né, vai acontecer. Mas é que quando a gente não tem isso, a gente não consegue, né? Tu não tivesse isso para o seu homem e porque tu tem um outro pensamento. Sim. E aí, quem não tem, diz assim, isso é bobagem, isso é mimimi, isso é palhaçada, isso aí é para denegrir a capoeira, por que vocês querem falar isso? A capoeira já tem tantos problemas, ainda vai vir esse bando de mulher chorona dizendo que está sendo assediada.
Sim, né? Pedofilia, abuso, existe. E a gente está aqui agora nesse momento maravilhoso de visibilidade para que isso não aconteça e para que a gente acolha se acontecer, né? Para não precisar acontecer das meninas e das mulheres saírem, não do grupo, saírem da capoeira. Porque um mestre, porque um graduado vai dizer, eu cheguei aqui primeiro, a capoeira é minha, a capoeira não é tua. Por respeito e hierarquia, sim, mas por domínio, não. Maravilha. Eu vou deixar na tela aqui, eu vou fazer uma pergunta para a Mônica agora, umas duas para a Mônica falar bastante ali também. E eu vou deixar uma pergunta na tela para você, Rosa, que foi o Marcos Antônio que fez. Eu já estava colocando aqui. Ele só corrige ali, ó, que a palavra no final da pergunta não é designação, é desorganização, tá? Mas aí já para você ver, para depois você responder para ele. Mônica, como você já estava olhando as perguntas ali também, acompanhando, vamos aproveitar esse mesmo assunto e responda ali a questão da Luca diversas coisas. Ainda há preconceito em relação a ser mulher na capoeira? Bem, eu acredito que o preconceito ele está no seu exercício comportamental, né? Porque em alguns espaços, às vezes o preconceito não se configura na questão feminina. Às vezes alguns preconceitos se erguem no sentido de graduação, às vezes alguns preconceitos se erguem no sentido de ações comportamentais, é como Rosa colocou, né? Depende muito como você chega, né? Você tem que ter muito claro como você chega para que você saia de forma muito tranquila. E se tem, de forma muito geral, né? Algumas pessoas até perguntam, a Rosa passou por esse relato, né? Outras pessoas perguntam como aconteceu por esses dias. Ah, você escreve sobre capoeira, mas você joga, né? Aí eu até brinquei com a pessoa, disse, eu poderia não jogar, né? De repente eu poderia escrever a forma de contribuir com a capoeira, mas eu também jogo. E dá para jogar, né? Foi até uma pergunta, dá, nem que eu jogasse um livro, mas alguma coisa a gente joga. Mas eu assim, pelo menos nos espaços que eu passo, não se tem esse preconceito, assim, eu não passo, já passei, mas atualmente eu não passo mais, né? Nessas situações, até citando um exemplo, né? Eu acredito que o próprio Marcos Antônio, né? O próprio André que está aí, né? Que é o mestre Barrão do Rio de Janeiro, ele potencializa muito, né? São 3 homens que estão aí, né? Que aí porque eu não vi todos, como todo mundo sabe, eu preciso, né, enxergar para algumas pessoas. Mas Marcos Antônio, que é o monitor pé de toco, o mestre Barrão, que é o André, o mestre Dandan, que está aí, o próprio mestrando Sela, eles são 4 homens que estão, que aí eu li rapidamente, o mestre Dunga, que garantem, que fazem questão da nossa presença, né? Porque não se tem essa situação partida, né? Você é homem, você é mulher, você é capoeira, né? Você é uma capoeirista, você é um capoeirista, você é um capoeira. E se tem essa garantia, né? Até citando o exemplo do monitor peditor, que ele tem um trabalho lá em União dos Palmares, né? Ele também faz um trabalho no Quilombo, no parque, né, do Quilombo dos Palmares, e ele fala muito dessa questão vai começar aí o negócio, a brincadeira do mestrando. Vai começar já. Vai começar, aí ele sabe que eu vou jogar. De garantir, né? O monitor peditor, que ele tem um trabalho de garantir os espaços e as discussões das mulheres, enquanto força, enquanto resistência, enquanto afirmação, enquanto contribuição. É como ele diz, né? Para mim não tem homem e mulher, não tem essa diferença, como ele coloca, né? Existem pessoas que contribuem, que colaboram, e a gente consegue somar força e seguir adiante. Ele tem esse trabalho bem, assim, no sentido, até, como ele fala algumas vezes, no sentido mais ambiental.
E o próprio mestre Dandan também, como ele fortalece, diz, as mulheres, a gente precisa dessa questão, desse toque, né? Para contribuir, para somar. É uma situação meio de completude. O mestre Barrão também, que é André, que está aí na tela, ele fala assim, não desanima, até, o tempo todo ele diz, não desanima, segue que a gente tem que seguir junto. E se for preciso, a gente, né, a gente precisa, né, somente garantir que os espaços sejam, né, a Gabi, tá, e Gabi foi uma grande guerreira, assim, eu digo a ela que ela participou da minha formação, no sentido de lá atrás, eu não vou dizer a idade da gente, tá certo? Mas aí, Gabi, ela chegava, né, ela garantia, e ela simplesmente se comportou, só uma capoeira, né? Então, historicamente, foi uma contribuição. Então, não percebo essas questões hoje, mas não. A gente sabe que tem, mas particularmente, atualmente, não. Os preconceitos são outros, os discursos são outros agora. Ainda bem que você falou de Gabi, você ficou de me enviar o contato da Gabi e até agora não me enviou. Desculpa, olha, você não tem noção. Gabi, preciso falar com você depois, Gabi. Preciso falar com você depois, Gabi, fica ligada. Essa empreitada de livro novo, aí fica a cabeça da pessoa tá rasgada. Contramestra Didi acabou de entrar também, tá aqui visualizando. Compartilha aí, Didi, compartilha aí. A Viola mandou um beijo para você também, Didi. Mônica, respeito do livro, antes de nós entrarmos, que a gente já está com meia hora, vamos fazer... nesse programa eu tenho o costume de fazer 1 hora, tá? Às vezes a gente vai até 1h30. Não esquecendo que daqui a pouco mais eu tenho outra live com o mestre Dunga, então hoje vai ser puxado. O livro, você pode contar um pouquinho para nós o que nos espera esse novo livro? Aonde se passa as pesquisas e tudo mais, e já deixar o contato para o pessoal também aí adquirir o livro? Posso. O contato, eu acredito que aí o Contramestre Fly... Oh, minha gente, Rosa é uma... esse aí, né? Esse é o próximo. Que é, como eu estava falando no início, né, Capoeira em Cena, terá o literário, o infantil, né, como algumas pessoas falam, essa questão de divisão de literatura infantil e adulta é uma divisão mais mercadológica, mas aí para a garotada, na questão mais vocabular, terá o próximo, que é a história desbravada de uma Chapeuzinho, é a releitura do conto da Chapeuzinho Vermelho, quando ela quis alfabetizar o lobo mau. Quem tem essa história de que lobo é mau, não. Ela se arretou, se embrenhou, disse, peraí, que eu não tenho lobo mau, eu quero saber que lenda é essa, que história é essa. Ela se emenda dentro da floresta, dentro dos cantos, e ela decidiu que ela tinha que alfabetizar, porque ela descobriu que o lobo mau precisava ser alfabetizado. Com o que eu só vou contar no livro, certo? O que é que ele precisava receber de letramento e alfabetização. E com relação à capoeira, esse daí que é o próximo também, a próxima literatura, que é entre Navalhas e Memórias, gentilmente, né, a gente teve essa capa, né, redida até citar, porque ele está presente na live, ela foi reorganizada pelo contramestre Tato Bola, no meu amigo Ismar Martins, porque a gente tinha uma versão inicial da arte, aí eu envio para ele um amigo de muitos anos, ele, não, peraí, que a gente tem que mexer nisso aí, e ele mexe, agradecer que ele é um querido, né, e também capoeira. E é isso, esse livro vai trazer um pouquinho mais as pesquisas debruçadas em Pernambuco, de algumas situações que eu deixei para uma outra obra, porque, na verdade, tem alguns elementos que a gente vai fazer uma obra junto, eu e Carlos Eugênio, como ele falou na outra live. Então, a gente vai trazer um pouco do cenário, né, das prisões, dos capoeiras, em Fernando de Noronha, né, e a disposição sociológica da perseguição de Sampaio Ferraz. Então, que não é esse ainda, tá? Então, a gente vai trazer essa repressão de Sampaio Ferraz, a questão da prisão de Fernando de Noronha, as capoeiras em Pernambuco e Rio de Janeiro, e também incluir o dedo de Sigismundo Gonçalves, que perseguiu a capoeira de forma ferrenha aqui.
em Pernambuco e situações fronteiriças, né? Aí esse livro, esse é o de Carlos, tá? Que a gente vai fazer junto. Esse aí que está na tela, ele vai trazer um pouco da questão de Pernambuco. Eu vou entrar no Ceará um pouquinho e vou também tentar entrar de forma mais desbravada em Alagoas. E quero trazer outros estados, não só na questão da fronteirice mesmo, mas de outros elementos de comparação. Mais uma vez, somente com recorte relativo ao século XIX, porque é meu foco de pesquisa, é século XIX, por conta também de Carlos Eugênio. Então, é uma parceria eterna. E esse livro vai trazer, né? Por exemplo, quando a gente tem Alagoas, por exemplo, se tinham os clubes de capoeiragem, né, no século XIX, mais precisamente entre 1882 e 1883. Aí a gente tinha a questão do Ceará, que é os capoeiras e larápios, as pessoas organizadas de forma que estavam dentro de um cenário abolicionista, porque tinha uma história diferenciada no Ceará, e essa correlação com a capoeiragem, no movimento constitucional, como eles chamavam, né? Não em referência à Constituição, mas um movimento constitucional para erguer situações ferrenhas e organizadas. Então, Fernandinha Lopes Machado chegou deixa eu, né? Fernandinha chegou. A gente tem, né, que parar para cumprimentar a Fernandinha. Então, assim, os jogos de capoeiragem, pessoas que se declararam capoeiras, pessoas que foram perseguidas, as pessoas que percorreram as ruas, o que é que se tinha, né? Então, como o mestre Esquisito fala, quer dizer, você quer pegar um material histórico para revelar uma história, mas aí você traz uma abordagem sociológica. É isso que eu estou entendendo? É isso. Então, a gente não tem que discutir o que é certo, o que é errado, o que é que foi, o que é que vai. De forma alguma. A gente tem que, mais uma vez, parece até clichê, mas a gente tem que entender o que estava lá atrás, de onde a gente veio, quem a gente é e para onde a gente vai. E a gente só pode entender quando a gente se apropria um pouco dessa história, né, em respeito a tudo que foi construído lá atrás. Então, e algumas perguntas, Mônica, vai falar do pessoal do século XX, XXI? Não, gente. Não, assim, realmente, a pesquisa é século XIX. No máximo, eu posso entrar até 1910, 1920, no máximo, mas o recorte maior, século XIX, certo? Então, aí a gente tinha a questão de trazer de forma desbravada quais são os exercícios de capoeiragem, de que forma as posições de capoeiras eram erguidas, né, de que maneira, né, se tinha realidade tombada na identidade, porque é isso que a gente percebe bem de forma muito clara, né? A identidade ela era erguida de forma de enfrentamento. Então, qual era a jogada? Né? Qual era a roda? Qual era a jogada? Era negar uma identidade, porque sabia-se que o agrupamento identitário, né, mas engasguei agora, foi erguido de forma de negação. Então, aí a gente traz negação e a gente traz também em contraponto as negaças, né? As situações do que a gente pode debruçar. E aí esse livro permite, né? É uma forma sutil de jogar capoeira, trazendo essa história revelada. Não uma leitura minha, porque eu não posso analisar, eu não posso fazer análise de elementos históricos. História, como eu disse, a gente revela através de pesquisas e situações. Meu papel não é analisar. Tá? Se não se fosse analisar, também é dizer até que ponto, né? Se você convivesse, se o contramestre faz, se a professora Rosa, se Mônica convivesse naquela época, que tipo de reação de identidade erguida e armada eu teria se alguém quisesse negar minha identidade? Né? Então, o que é que se tem? É isso que a literatura também faz. A literatura, ela não só ela permite esse encantamento, mas como ela lhe dá arcabouços, ela deixa você envolto de situações que você reflete e você se coloca naquele movimento. Então, o movimento literário é um movimento de arte, é um movimento de recorte, é um movimento de você trazer as pessoas para junto de você. Então, se eu chego e falo, sei lá, o livro da Contramestre Lilo Pimenta, pronto, a questão da literatura. Então, ela traz um movimento de magia, de encantamento. Né? Se eu trago o livro
seja de qualquer que seja o escritor. Aí você vai passear. Então, a ideia desse livro é você passear mais uma vez em situações e também fomentar outros trabalhos, estimular outros trabalhos. Maravilha. Professor Rude chegando, professor Rude, um abração. Professor Rude e o estagiário Porongo são de São Borja, aqui do Rio Grande do Sul, tem um trabalho muito bom lá também. Porongo, o estagiário Porongo está estudando pra caramba, esse aí é pupilo, sou até suspeito de falar dele. Fernanda, querida, obrigado por você estar acompanhando, obrigado por ter compartilhado a live lá na sua rede social. Muito obrigado por ter a sua presença aqui, Fernanda Machado. Querida Rosa, está pronta para responder sobre o trabalho lá? Sim, com vá a fundo. Só antes de entrar na parte dos especiais, da inclusão, eu tenho uma fala sobre, para complementar a Mônica, maravilhosa, que é um conselho, na realidade, né, para todo mundo. Porque, às vezes, a gente olha o título de um livro e a gente acha que não se identifica, né? Mas não só nós capoeiristas, mas como todo mundo, se tu começa a ler o que tem dentro, tu começa a te identificar e captar coisas. Tanto é que nem as crianças que, quanto mais leem, mais coisas a gente vai absorver. E eu estou encantada, isso que eu falei lá atrás, que a gente ia comentar sobre a quarentena, que com tantas coisas tristes, essa maravilha que está trazendo a possibilidade de nos deixar próximos da história da capoeira, próxima dos antigos, próximo dos posicionamentos atuais, próximo dos teóricos. Quanta gente linda, maravilhosa e capacitada está passando nessas lives para a gente com capoeira, nos trazendo coisas que a gente concorda, coisas que a gente já sabia, coisas que a gente não é obrigada a concordar, mas que a gente vai ouvir, que são pessoas que têm um posicionamento para nos passar, estão ali de corpo e alma abertos para isso, né? E quando nós estávamos falando antes na questão da mulher, que tu me perguntava na nossa época, eu venho final da década de 80, né, 87, 88 para cima, o que veio antes da gente? Era uma dificuldade, a gente sabia da vida dos mestres antigos, que eram mais, né, nós sabíamos de mestre Bimba, nós sabíamos de mestre Pastinha, e o resto era difícil, a gente não tinha internet, a gente não tinha acervo em nenhum lugar que conseguisse isso. Quando começaram os mestres a vir, beleza, a gente não é todo mundo que tinha condições de ir, e não era nem permitido que a gente saísse do Rio Grande do Sul para ir em determinados eventos também, né, por uma questão da época, enfim. Depois, com o tempo, que começou isso a abrir. E aí, então, a questão da mulher. Quem são? Quem é a minha identidade como mulher capoeirista? Eu venero, eu idolatro, eu acho muito legal todos os mestres homens. Mas e eu? Quem lutou por mim? Quem sofreu por mim? Quem eu tenho que agradecer? E agora, na quarentena, a gente está tendo um grande acesso a essas mulheres maravilhosas e tantas outras que ainda não apareceram. E no livro da Mônica, dando um spoiler, a gente tem a presença da mulher. Ela, como na época, né, ela está em um determinado ponto ali da história, mas ela é, sim, protagonista na capoeira. E aí, como Rosa? Comprei um livro. E aí, então, na parte da pergunta sobre como trabalhar com os especiais, antes, durante, depois da pandemia, deficientes intelectuais, autistas leves, moderados, severos, Asperger, altas habilidades, gente, é um leque, né? A gente fala quando tu chega, eu vou contar bem rapidinho, assim, eu cheguei na Paz de Tramandaí, porque eu morava em Porto Alegre, e eu tive nas escolas em que eu trabalhei lá alguns alunos incluídos. Nenhum severo, porque nas escolas, as particulares e as estaduais, não consegue ter um aluno, um autista severo. Ele é, alguns quase, né, beirando, mas não chega a ser um autista severo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, em filme, em algum momento, todo mundo já viu aquela pessoa, aquele indivíduo, né, cuja a maneira de se comunicar é estranha para nós, e muitas vezes choca.
né? Uma criança, tendo um adulto autista num shopping, num supermercado, tendo uma crise sensorial. É uma coisa que choca. Primeiro, que tu não sabe o que tu vai fazer. Segundo, que tu não sabe se tu vai atender a pessoa que está com ela ou a próprio indivíduo, porque é lamentável. Então, tu tem que ter uma tranquilidade, em primeiro lugar, para poder lidar com isso. Quando eu cheguei aqui em Tramandaí, eu fui recebida pela dona Eloy, na PAI, né, de Tramandaí, e conversando com ela, né, dei meu currículo, falei que eu gostaria muito de trabalhar lá, e ela me ofereceu uma turma de EJA 4, cujo a faixa etária já era bem avançada, numa gama de tudo que pudesse, um balaio de gatos, assim, cada um com uma especificidade diferente. Aí eu falei para ela assim, dona Eloy, se a senhora me permitir, eu não quero saber o laudo desses alunos no primeiro momento. Eu quero entrar e eu quero ter o contato com eles. Porque se eu entrar, claro que determinadas características a gente já sabe da literatura, mas eu quero entrar e eu quero criar o vínculo com essas pessoas, com esses indivíduos, com esses alunos, e quero ver como que eu vou fazer isso. Depois, eu vou atrás dos laudos e costuro, né, as aulas de acordo com o que cada um oferece, enfim. Quando eu cheguei ali, desse meu jeito, toda solícita, sorridente, entrei a porta dentro, tinham 12 elementos sentados, me olhando, mudos, calados, estáticos, e eu, bom dia, eu sou a Rosa, e já saí cantando, fui chegar perto, não dava. Fui cantar uma música, ninguém piscou. Perguntar o nome, impossível, muitos eram não verbais. Aí, olhei para cima e pensei, cadê o plano B? Eu já estava no plano Y, né? Digo, mas eles não vão me ganhar, eu tenho uma trajetória e tenho muito amor para dar para eles. Então, por onde é que a gente vai pegar? Pela amorosidade, pelo vínculo, pelo respeito, pela fala. Eu tenho voz de comando alto, eu não vou perder essa minha característica, mas eu vou permear com o tom de voz mais baixo, dependendo do local onde eu estou, do olho, o meu olhar vai estar procurando esse indivíduo, né? Não vou estar um autista lá falando e eu estou aqui de costas para ele. Primeiro que se eu ficar de costas para ele, eu estou correndo até risco, né? Dependendo, às vezes é um carinho, às vezes eu tenho um aluno muito grande, muito carinhoso, que se ele me pega numa gravata aqui, e eu dou risada, porque ele tem que deixar ele rir para ele se relaxar, para me soltar, porque senão ele não me solta, né? É quase um pitbull, assim, de tanto carinho. Então, como chegar nesses alunos? Cada um vai chegar da sua maneira. O Fly vai chegar numa turma da PAI, numa turma de inclusão, uma turma de alunos especiais com a maneira dele, a Mônica com a maneira dela, a Rosa com a maneira dela. Aí, com o que a gente tem atrás de nós, que são as teorias, que são as nossas práticas, são as nossas vivências, aí a gente vai ter que descobrir como chegar. Uma grande dica que me salvou sempre foram os instrumentos. Eu não trabalhava só com capoeira, eu não trabalho só com capoeira na PAI, eu trabalhava também como psicomotricista. Então, juntando essas duas coisas, eu podia trabalhar com vários objetos, né? O concreto, como é trabalhado com criança, ele vai criar. Eu vou começar a falar numa voz diferente. Esse aqui foi meu carro-chefe, eu faço questão de falar. A Mônica, a gente que está falando em livrinhos, né? É do nosso amigo aqui do sul de Gravataí, o mestre Clyde, que foi uma das primeiras pessoas que eu vi com um menino mestre, um menino desse tamanhão, ai, lindo, né? Na mão e nos pés, assim, com elástico, e ele gingava com aquele boneco, né? Em algumas oficinas que a gente participou juntos. Então, tu vai chegar para esse aluno, eu tenho alunos cadeirantes, eu tenho alunos que com dificuldade não dá, eu tenho não verbais, eu tenho autistas severos. Então,
A primeira coisa, o colega perguntou sobre a organização da rotina. Tu vai ter uma rotina. Tu vai determinar o que tu vai fazer. Tu vai chegar, vai botar algumas cadeiras, vai convidar para que eles sentem, vai botar a cadeira de rodas junto, né? Vai conversar sobre o que vai acontecer. Rosa, eles não entendem. Sim, eles entendem. E eles precisam disso. Eles precisam saber que ali no ginásio onde eu estou indo é o local que vai ter aquela atividade. Eles vão saber que naquela sala de espelhos eu vou entrar com eles e ali vai ser a nossa atividade. E o que vai ser não precisa ser sempre a mesma coisa. Dentro daquela organização espacial que tu vai propor para eles, tu vai propor diferentes atividades. E aí eu tenho um autista severo que vai me olhar e vai sair caminhando pelo ginásio. E se e quando ela quiser, ela vai sentar na cadeira. Eu jamais vou forçar, porque essa minha aluna, ela se joga no chão e se debate. Eu tenho uma outra aluna com deficiência intelectual que se morde. E ela é tão grande que tu mal consegue conter os bracinhos dela. Então, como é que tu vai forçar? Tu não gostaria de ser forçado a fazer alguma coisa. Então, não tem o porquê. Tem tanta coisa boa dentro das aulas, tanto da educação física, como na psicomotricidade, como na capoeira, que pode ser aproveitado. Então, pega o chocalhinho de não tenho cachixi para todo mundo. Pega a garrafinha PET pequenininha. Eles mesmos podem colocar pedrinhas e feijõezinhos, o que for, eles vão engolir. Não, se tu fizer isso individualmente, eu não tinha monitor comigo, eu trabalhava sempre com eles sozinhos. Se tiver um monitor, ótimo, melhor ainda, né? Tu vai trabalhar com o pandeiro, tu vai trabalhar com o berimbau. O meu berimbau nunca ninguém pegou, que eu morria de medo, era meu único berimbau. Se quebrasse, eu não tinha como trabalhar com eles. Agora, a PAI adquiriu um atabaque, 3 berimbaus e 10 pandeiros. Olha que maravilha, né? E aí, então, quando a gente não tem, a gente vai usando a criatividade. E aí depois pode até me dar pode passar meu WhatsApp e tal, porque eu tenho um caso lá atrás, quando eu fazia capoeira em Porto Alegre, uma menina estava fazendo educação física. Aí o meu professor, o mestre Grande, disse assim: Rosa, posso te dar o telefone dela, porque ela vai trabalhar numa creche, tu dá umas dicas para ela? Eu digo, com certeza. Aí falei no telefone, dei toda a aula para ela, animada e tal, como ela poderia trabalhar na creche, que eu trabalhei 12 anos com educação infantil também, né? Aí ela ligou depois de noite, 10h30 da noite, assim, uma voz de exausta, e eu disse, e aí, Macarrão, como é que foi? Não, a primeira e única pergunta que eu tenho que te fazer é a seguinte: como é que eles param? Porque a tua aula era maravilhosa, mas eu não consegui fazer eles pararem. Aí eu digo, bom, me contrata, me convida, né? Que aí eu vou junto, e isso é uma construção, né? E outra coisa, a frustração do professor, né? Nem todas as minhas aulas foram maravilhosas. Nem todas as minhas aulas eu desenvolvi aquilo que eu queria e aquilo que eu sei que eles podem. Mas eu tenho um grupo de alunos da PAI que já tinham tido capoeira com outros professores também maravilhosos, de outros grupos muito bons. E quando eu cheguei, alguns já tinham esse domínio, e eu levei eles para 2 campeonatos. A gente foi para Capão, no Nossa Arte, que é todo o litoral, né, aqui envolvido. Nós fomos premiados com o 1º lugar, com uma coreografia feita dentro da capoeira. Uma hora depois eu disponibilizo para vocês a coreografia, que é bem legal. E com troca de roupa dentro do palco, assim, porque era um navio negreiro, eles saem como escravos, vindo no navio de Aruanda, e depois entra a Isa, né, com quase um hip hop, eles tiram aquela camiseta preta, eles estão com uma camiseta colorida, e eles estavam aqueles retalhos de tapetinho de rua, né, de frente de casa, assim, a gente recebeu doação, só as tirinhas, eu amarrei neles as correntes, eles dançavam um tempão com as mãos cruzadas, e eles tinham que desamarrar aquilo ali na hora que tiravam a camiseta. E eles fizeram. E a gente tirou 3º lugar em Teotônia, na fase estadual. E agora nós fomos para Santo Antônio, agora no final do ano passado,
para disputar a vaga do regional para capoeira das Olimpíadas das APAES, que eu acho que, né, não sei se todo mundo conhece, mas a APAE é bem forte nessa parte esportiva, entra capoeira e toda uma gama de esporte. E foi na UBRA, o ano passado até, de Canoas, e essa nossa fase, nossa regional, a disputa foi em Santo Antônio da Patrulha. E aí eu levei, Fernandinha, levei samba de roda. Depois que eles jogaram capoeira, eles estavam sendo avaliados, eles fizeram samba de roda, e eles entravam cantando, lê, 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 oh, a turma da paz chegou. E era uma alegria, os meninos com chapeuzinho, as meninas com saia, foi muito legal. Então, isso é uma construção, eu estou há 4 anos na PAI. Então, de novo, nem todos os dias a gente vai sair bem. E a carga que a gente vem também, a gente tem que chegar em casa, tem que tomar um banho e, opa, sou feliz e todo mundo é feliz. Porque eles não se veem como diferentes. Eles não se... Um dia um deles me disse, prof, eu não gosto quando eu saio ali na rua porque tem uns meninos que me chamam de louquinho. Por que eles me chamam de louquinho? E eu digo, porque tu é que nem eu, tu é meu aluno, eu tô sempre aqui falando, dançando, e tu também, tu gosta de capoeira, tu gosta de dançar. Ah, é por isso? E é por isso, né? Porque a gente tem que saber respeitar cada indivíduo. Então, pode passar o meu WhatsApp, quem quiser conversar, não só sobre a PAI, mas, né, sobre essas questões, tamo junto. Já está passando embaixo aí o WhatsApp da Mônica, da escritora Mônica Beltrão e da professora Rosa, para quem quiser entrar em contato. Querida amiga Mônica, quase 1 hora já de bate-papo, vamos tocar no assunto aí, agora eu quero ver o embate de vocês duas aí, a respeito do nosso tema, né, que é a perspectiva de literatura mais para a educação infantil. Quero ver a opinião de vocês, quero ver o que vocês veem para o futuro essa literatura infantil e da educação infantil. Pode começar, minha amiga. Estava com o microfone desligado, porque eu fico encantada escutando Rosa. Com relação à perspectiva literária, né, a proposta é justamente a gente ressignificar, né, porque o que é que a gente está preocupado? Muitas vezes a gente, aí nas ações docentes, né, lá tem uma foto, né, que eu não sei se dá para colocar, da roda com um personagem diferente. Claro. O que a gente traz enquanto perspectiva literária para quando a gente traz a capoeira, né? Eu fui professora, como a gente dizia antigamente, né? Professora primária, durante um bom tempo em sala de aula. Então, o que é que se tinha do trabalho? Tinha-se a capoeira. Eu me entendo por capoeirista há muito tempo. Mas quando a gente... Agora, essa foto é mais atual, mas depois eu envio. Então, o que é que se tinha enquanto perspectiva literária, trazendo essa ressignificação? Então, eu tinha estudantes que eram, né, autistas, tinham condutas típicas, outros que tinham altas habilidades, outros que tinham em várias situações. Então, a perspectiva literária, por exemplo, de entrosar, eu percebi, em algumas situações, que as minhas aulas, independente da criança que fosse, as minhas aulas, algumas delas, elas tinham mais êxito quando eu trazia a arte. Então, eu percebi nessa questão de que matemática, para mim, estava muito fácil trabalhando com eles em ukulele. Percebi também que, dentro dessa perspectiva literária, a Emília, aí me embrenhei no campus, minha gente, a Emília joga capoeira, então é uma perspectiva literária, todo mundo, como assim? Quem é Emília? Né? Eu sei, Emília, vocês nunca ouviram falar de Monteiro Lobato? Não acredito. Aí não sabiam que Monteiro Lobato, assim, aí começaram. Então, você vai introduzindo as perspectivas literárias, passeando por todas as áreas. No caso da gente de capoeira, né? A Emília jogou capoeira. Né? Eu não gosto muito das princesas. Eu tenho um ranço com algumas princesas. Para mim, tem algumas situações, né? Enfim, a Emília joga literária, joga capoeira, a Cuca jogava capoeira. As aulas de matemática, elas poderiam ter esse outro cunho,
viver a história, o que é a história. Então, assim, a gente trazia essas abordagens. Então, me ajudava muito quando eu trazia, por exemplo, tem livros aqui, né, para capoeira, né? Capoeira Liberdade, Eu Vou Ser Capoeira, Berimbau mandou chamar. Esses livros todos foram os professores, na época, recebiam no seu kit literário para trabalhar nas salas de aula, né? Aí aqui, o Herói Damião e o Berimbau Encantado. E o último que eu recebi, né, Capoeira, né, que foi esse livretozinho, que já foi o de 2000 e alguma coisa, sem óculos eu não enxergo nada, de trabalhar essa dimensão. Então, garantir as perspectivas literárias é você passear e você trazer e aproximar. Então, o que é cultura, o que é filosofia, o que é literatura, o que é capoeira, você aproximar. Então, claro que eu não vou ficar tirando algumas situações, eu não vou simplesmente aparecer ou de Emília ou de qualquer outro personagem numa roda de capoeira, porque também é já complicado, né? Tem a capoeira e tem a questão mas é usar a capoeira para que as pessoas se aproximem da literatura, é usar a literatura para que as pessoas se aproximem da capoeira. E entender que são correlações simultâneas, e que acontecem naturalmente. Eu estava tentando trazer uma foto do trabalho com matemática e maculelê, mas daqui a pouco ela sai. E é isso. É trazer a literatura. E Rosa, o que me chama a atenção no trabalho com Rosa é justamente... Pronto, esse é um também. Né? Esse era um 4º ano, porque essa história de professor polivalente, a gente é mais valente do que poli, minha gente. Pelo amor de Deus. É meio complicado. Aí, isso tinha um cenário, uma escola que eu trabalhei na rede pública, eu não sei qual foi esse ano, não lembro. E, assim, tinha uma lembrança de 4 anos atrás, foi a lembrança na memória, mas não foi, a turma não foi de 4 anos atrás. Então, isso era uma aula, os meninos não estavam entendendo. Aí eu disse, minha gente, não é possível. E era livro em cima de livro, vamos estudar matemática, uma turma numerosa. Eu disse, eu não sei o que eu faço mais, assim, bota o menino no chão, bota o menino no teto, bota o menino... E eu nunca gostei daquela história de cadeira olhando para a nuca da pessoa. Eu sempre gostei do movimento circular, né, da circularidade. Então, quando trabalhava, esses meninos não entendiam. Então, peraí. Aí tinha um menino na sala de aula, que o nome dele, eu nunca mais esqueço. O nome do menino, ele vai entrar todas as minhas histórias. O nome do menino era Abinadab. E Abinadab era, na comunidade, ele tinha um trabalho com capoeira. Eu participava de um projeto com capoeira. Abinadab, assim, eu não vou poder falar o cenário do que Abinadab passava por respeito. Hoje Abinadab está adulto, né? Cruza comigo algumas vezes. A tia Mônica, eu disse, tia, não, pare com isso. Eu vou dizer que eu não sou sua tia. Você tem que estar me chamando de quantos anos? Aí a gente brinca e a Abinadab disse, professora, eu queria trazer a capoeira para mim de volta. Porque foi uma forma que ele se encontrou. E a Abinadab começou a me ensinar que capoeira fazia batida. E pegava o lápis, e turma bateu, para alguns no sul é grafite, para outros é lapiseira, para a gente é lápis de pau. E começava a bater, eu tenho que dizer, professora, a senhora precisa trazer a capoeira porque a gente consegue entender através do compasso como se dá a questão da divisão, da marcação, de como é que a gente vai. Aí foi através de um estudante que eu percebi que a literatura, a capoeira, as dimensões artísticas, culturais, elas devem se entrelaçar para trazer. Então, isso aí foi a culminância de um trabalho sobre como foi que a minha turma entendeu a matemática enquanto segmento contextualizado, através do maculelê. Então, a gente montou cenários, pega a doação, pega ao mestre as saias, né? Pede ao mestrando o atabaque, aí a gente, como a gente tem instrumentos em casa, né, a gente pega a carrada dos meninos, leva tudo para a escola, aí vinha na casa da professora e levava para a escola. Eu chegava na escola, minha coordenadora ficava enlouquecida. E algumas pessoas diziam assim, você veio dar aula de quê aqui? Porque essa coisa de matriz africana, gente, cara de ignorância. Eu vim dar aula com esses meninos, aí ao final, a gente usou alguns direitos de aprendizagem das avaliações externas e trabalhamos através da capoeira. E meus meninos, quando sai o resultado da avaliação, que sai em outro período, né, não sai no mesmo ano, os meninos tinham ficado com a média acima do... E eles diziam para mim, professora, eu lembrei daquela história da capoeira e lembrei da questão linguística. Eu lembrei da história daquela questão da matemática, da divisão, da simetria, professora. Simetria é o quê, menino? Simetria. E aí eu ia me dando tudo, e assim a perspectiva, né, literária
ela caminhou, porque a literatura, as pessoas assim, a literatura tem a ver com português. Não. Literatura não tem só a ver com português. Literatura é encantamento. É você pegar trazer o universo literário para você, seja qual for o assunto, o componente, seja que situação se apresente para você. E aí eu pergunto à Rosa, né? Como que ela traz nessa questão de como é que ela traz a questão musical, né? Inclusive, né? Tem até uma pessoa, Ismar fazia muito isso, né? Através de Tatu Bola, a gente trabalhava num projeto de animação cultural há milhões de anos atrás. Aí ele trazia assim, gente, vamos usar a capoeira para fazer um quebra-cabeça com palito de picolé. Aí eu, como assim palito de picolé? E aí a gente vai trocando e usando a capoeira e o corpo. Ele tinha uma história de a gente fazer uma dinâmica para pegar um pegador de roupa e trabalhar movimentos de capoeira, pegando o pegador de roupa e voltando. Eu disse, minha gente, capoeira. E essa era a perspectiva literária que a gente trazia para os nossos meninos. E aí, Rosa, eu trago até para Rosa. Rosa, minha linda, eu vi que Rosa ela trabalha mediação de leitura, contação de história e música. O que é que você tem percebido de impacto quando você leva? O que é que você tem percebido de impacto nas famílias? Nos estudantes a gente sabe que produz encantamento, mas nas famílias, o que é que você tem trago? Eu fui convidada o ano passado, eu comecei em Cidreira, na Escola Hildo Meneghetti, o ano passado. E aí eu comecei com itinerante, passando por várias turmas, né? E eu já chegava para eles dizendo, olha, desde o prézinho até o 9º ano, eu sou professora de Educação Física, eu sou prof. Rosa, e a gente vai trabalhar nessa perspectiva, independente do que eu estou vindo fazer aqui na sala de aula. E aí eu comecei a trabalhar com o prézinho, e lá eles fazem a formatura do pré para o 1º ano. E aí eu levei para eles, entre várias coisas, levei o samba lelê. E aí a gente brincou com a música do samba lelê e eles dançaram em duplas. E aí essa dança a gente levou, essa coreografia, para a formatura deles. Então, assim, os pais, as famílias, algumas famílias, porque um pouco antes disso eu tinha feito a semana da consciência negra, né, trabalhado a capoeira, né, o maculelê, graduado Nescau foi me ajudar, mais os meninos aqui da praia e tal, do nosso grupo, e comecei a trabalhar com eles dentro de sala, no 5º ano, eles têm a mostra cultural, então dá para abordar bastante coisa. E a escola, isso é muito legal, quando a escola te dá esse cartão verde, né, quando tu fala assim, eu adoro capoeira, capoeira? Tu vai trazer a capoeira para nós? Bom, aí deu, aí a gente já chega grandona, né? Porque exatamente isso, tu vai trazer a oralidade. Eu tinha uma aluna, voltando lá na PAI, eu tenho uma aluna que não faz capoeira, mas quando eu vou para a capoeira, ela entra, ela dá uma voltinha, dá outra, ela é autista, e quando eu faço assim, vai você, ela entra disparando no ginásio e me olha e diz, Dona Maria, como vai você? Quer dizer, como é que um pai não vai ficar feliz quando uma pessoa chega em casa, né, com essas capacidades desenvolvidas, porque tem oralidade nisso. Como é que uma criança que não está conseguindo falar na educação infantil vai falar se a professora não se dispuser corporalmente e oralmente? Ela vai aprender pela imitação, ela vai aprender no primeiro momento pela reprodução. E o que tu quer que teu aluno seja? Uma pessoa protagonista que vá lutar, que vá batalhar pelos seus direitos, que ele vai ser, então, né, que ela vai ver ele chavão, quero fazer um cidadão, quero desenvolver um ótimo cidadão, mas como? Ele tem que aprender a respeitar. E aí ele vai, através da musicalidade, entender o ritmo, o seu próprio ritmo. Crianças que são hiperativas, tu começa a trabalhar diversos tipos de música, ela vai ter um momento de extrapolar, que ela vai pular, correr, e depois tu vai trabalhar um ritmo mais lento, em que ela vai, aos poucos, conseguindo participar. E a gente percebe pelo olhar, quando ela mesma se dá conta que ela não conseguia parar, e que agora ela já deita numa musiquinha mais calma, e consegue ficar com seus colegas parados.
literatura, ela é um tema tão lindo, tão maravilhoso, que juntando com a capoeira dá 5 lives, mais ou menos, né? Ainda mais para as pessoas que quase não gostam de falar. Porque a literatura na educação infantil, ela é ensinada para ser a leitura de mundo. Então, eu ensino antes, eu ensino um bebê, eu ensino um maternal, eu vou ensinar a leitura de mundo. Ela vai entrar com ritmo, ela vai entrar com oralidade, ela vai entrar com sons, ela vai entrar com a percepção tátil, descobrindo texturas diferentes, e isso a gente pode usar tranquilamente a capoeira, né? E o Fly perguntou se eu trabalho com os meus dedoches maravilhosos, se eu trabalho contação de histórias. Fly, eu vou começar a trabalhar com esses dedoches maravilhosos, que quem nos presenteou foi a Moleca, que é do Aruanda, aqui de Porto Alegre, né? Eu quero também. Não, ela disse assim, ó, que ela não está conseguindo fazer, a gente pediu para ela fazer, que ela vai fazer a história de Mestre Bimba e a história do Mestre Pastinha em lata, e ela não está conseguindo desenvolver, porque depois da live da Mônica na Identidade da Capoeira, a gente começou a entrar todo mundo em contato para querer os livros da Mônica, daí a contramestre Didi fez a mediação. Daí, com isso, a Moleca ofereceu para nós ali no grupo, mostrou na realidade o trabalho dela, e aí assim, ó, cada um está pedindo de 2 para mais conjuntos, né? Tem mais 2 capoeiristas e mais o atabaque. Então, imagina quanta coisa maravilhosa a gente pode fazer. Uma outra coisa importantíssima, né? Nesse tempo, não só da pandemia, de a gente poder comprar livros, a gente poder comprar dedoches, a gente poder comprar as roupas daquelas pessoas que a gente sabe que estão próximas da gente. Quem dera a gente pudesse comprar de todo mundo, mas se a gente estiver ajudando aquele artesão, aquele colega de capoeira, que além de capoeirista, né, alguns têm uma renda, outros a gente também falou, né, ontem o Mestre Guto falou com tanta propriedade também, estão parados totalmente. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Ajudando os colegas. Então, para qualquer nível, educação, eu vou chegar com isso aqui para o 9º ano, porque o 9º ano se encanta. Todo mundo tem magia e encantamento dentro de si, né, coleguinha Leta? Todo mundo tem. Uns conseguem suavizar isso, né, externar isso, e outros a gente tem que dar aquela cutucadinha, porque quando eu trabalhei o ano passado também na Hildo e também lá na Norberto Imbé, quando eu trabalhei a amarelinha africana, eu coloquei os bambolês no chão, os bambolês voavam com o vento. Eu fui marcar giz, o giz apagava. Eu peguei um saco de cordas de capoeira que eu tinha e eles me ajudaram a fazer os 16 quadrados da amarelinha africana. E eu trabalhei com o 5º ano, no pátio, evidentemente, levei o meu computador, levei as cordas, a gente leva, e aí os maiores passaram por ali. E os gostinhos é uma maravilha, né? Tá olhando aquilo, e aí eu olhei para ele assim, gente, vocês querem fazer? A gente pode, Sora. Não, vocês devem. Aí todo mundo participou. Isso é uma leitura de mundo. Isso é trabalhar a literatura, porque eu estou trabalhando uma coisa que vai aguçar a curiosidade, muitos por eles mesmos vão acabar pesquisando, e quando a gente voltar a trabalhar nesse tema, eles vão estar tranquilos e seguros para sair de uma literatura infantil e começar a descobrir o mundo também através de outras literaturas. E assim, até trazer outros, por exemplo, eu tenho literatura e de forma bem regional também, porque, assim, eu tenho um grande amigo, Vitor Lobisomem, né? Todo mundo conhece. Ai, maravilhoso. Vitor Alvin Lobisomem, né? O Vitor Garcia, ele prefere ser lobisomem. Então, ele tem aqui o cordel, né? ABC da capoeira para criança. Então, assim, esse material foi 2007, foi quando a gente e assim que ele lançou, a gente também teve junto num período, e aí, assim, isso é literatura, é possibilidade, é usar a arte para essa situação, de trazer, e aí eu vi, né, a questão dos dedoches, aí eu li, né,
considerando, eu vou até botar para ter certeza que eu estou lendo, né? Leonor disse, pode pedir, Mônica, eu estou pedindo, viu? Ao vivo, estou pedindo. Eu só vou ler direitinho com óculos, para ver se é isso mesmo, estou pedindo já. E é isso, né? Potencializar, como Rosa falou, o trabalho de todo mundo, porque para que todos, é a frase de Carlos Eugênio, né? Para um só não brilha, se uma estrela só pode brilhar quando todo mundo brilha junto. Isso. E a gente incentivar as pessoas, o trabalho delas, erguer o trabalho delas, seja na oralidade, seja na mediação de leitura, seja na prática cultural, seja em qualquer que seja o universo. E aí, as possibilidades que a gente tem, como usar capoeira, que aí de contramestre fly, a pessoa fugindo da hierarquia. Eu sei que ele não liga para isso, mas assim, é um amigo querido, mas a gente tem que respeitar. Mas a questão do apoio, né? Tem grandes pessoas que apoiam. O Contramestre Fly é uma das pessoas que apoiam todas as práticas libertárias de reflexão usando a arte da capoeira e usando a literatura, né? E ele é um ser literário. Ele vai dizer que não e eu vou dizer que sim. Aí eu vou ser teimosa, eu vou dizer que sim e eu não vou aceitar o não como resposta. E ele sabe que eu não aceito. Não, e acabou-se. E aí, assim, tem pessoas que apoiam, né? Como eu enviei para eles materiais, assim, citando, né? Grandes profissionais que apoiam também. Todos apoiam. Todos que nos rodeiam apoiam. E a gente tem um respeito, independente da gente não compartilhar a mesma ideia, que não é o caso de nós três aqui, mas de outras pessoas que, porventura, não compartilham, mas aí o importante é o respeito, e dizer assim, a gente respeita, a gente não compartilha. Defendemos ideias diferentes, mas a gente respeita a ação do trabalho do outro. E aí tem esses profissionais, né? Tem o meu mestrando, né? Que eu sou suspeita para falar do mestrando Cela, né? Que aí está nessa... Eu faço, a questão da imagem fala tudo, né? As pessoas chegavam, e nessa imagem que o contramestre vai soltar, ele garante, diz, não, deixa ela quer tocar o quê? Ela quer chegar ao quê? Ela vai fazer. Que aí acho que não sei se já soltou, se ele já conseguiu receber, pronto, ele tá o meu mestrando aí, né? Então, quando eu chego, eu quero tocar, né? Não o grave, né? O nunca, como algumas pessoas falam, realmente aí é a questão hierárquica que a gente respeita, mas se eu quiser chegar no atabaque, se eu quiser chegar no berimbau, se eu quiser chegar no pandeiro, eles garantem a chegada, né? Então, vale a pena a gente registrar. E aí, a gente tirando essa questão de quais as possibilidades que a gente pode trazer com a capoeira, né? Aí a gente tem esse trabalho mais perto, Rosa falou da questão das crianças hiperativas. Eu tinha uma turminha que acho que eu tinha uns 3 hiperativos na minha sala, e normalmente a gente só pode ter 2, acompanhando um profissional para cada, né? Mas aqui tem 3, 4, e assim, a gente tinha que condicionar. E eu descobri, mais uma vez, isso aí não sei quantos anos faz não, gente, não me pergunta. Esses meninos estão tudo grande, alguns são pai até de família. E tem essa questão, então eu tenho dessa turminha assim, uns 3 que deu certo, a capoeira conseguiu. E aí, na última foto, a gente tem as mediações literárias, né? De que, como é que você pode? Rosa fala da questão de você viver a literatura. Eu, Mônica, hoje, eu vivo a literatura, porque eu fui acostumada a viver a literatura. Então, por exemplo, se eu digo a um menino, se você vive em que condição? Quais são as condições que a gente precisa estudar dos livros, que, inclusive, alguns livros didáticos enrolaram a gente a vida toda, né? Eu fico invocada com alguns livros didáticos, enrolam que são a bexiga. E a gente construiu uma supremacia, uma ideologia, um entendimento, uma supremacia que não reflete a realidade. Então, aí eu chamava os meus meninos, o que é que a gente entende por literatura? Aí alguns perguntaram, mas tia, eu não vou entender essa história de morte e vida severina. Espera aí, que a gente vai entender agora. Aí vinha esse movimento, essa literatura a gente passeando. E é assim que a questão da literatura, da questão de você só pode tirar, viu? A gente só vai entender a capoeira, a literatura e algumas situações a gente vivendo, a gente precisa sentir. Aí a gente sente no tato, a gente sente no olhar, a gente sente quando alguém traz um relato, a gente sente quando a gente consegue compreender, quando a gente se compreende junto. Quando eu percebo que eu tenho que aprender, porque quando você aprende, você ensina, quando você ensina, você aprende. Né? Ação, reflexão, ação. A gente não vai entrar aqui em Paulo Freire,
Mas aí a gente perceber que todo processo de estímulo tem uma resposta, uma contra-resposta, e que ainda tem uma terceira linha, né, que faz com que você construa outros significados. Então, capoeira, escrita, literatura, é um processo eterno de mediação. É como alguns mestres amigos falam, né? E mestres e mestras, mestras e mestres, humanização. Quando você garante a humanização e o respeito, você consegue entender que aí a gente percebe muito, isso não porque algumas pessoas colocam, né? Estão falando isso, tem muita gente que fala, estão falando... Gente, quando você tem tempo, você ouve. Quando você não tem tempo, está focado no resultado de um trabalho, você chega junto, soma. Porque se Rosa cresce, Mônica aprende. Se o contramestre Fly cresce, Mônica aprende. Então, é um processo de aprendizado. Se, por exemplo, Mônica é o editor que tem esse trabalho com a questão de historicidade e situações ambientais envolvendo as mulheres, a gente aprende. Então, a gente está aqui para construir, e não para cair de paraquedas, eu só tenho que ensinar. Não, quanto mais a gente... Eu estava conversando com o Fly mais cedo, eu disse, gente, olha para aqui, tem que ter um esparadrapo, para cá, para cá. Quanto mais a gente lê, a gente percebe que tem mais um mar para navegar. Então, depende muito como você constrói seu barco. Porque se você construir seu barco e ter muito claro a direção que você quer chegar, não tem tempestade que vai impedir o seu rumo. Não vai ter prumo que desalinhe o seu objetivo. Não vai ter construção coletiva ou não, situação linear, literal, temporal a atemporal, que tire você do foco. Então, a partir do momento que você olha, você tem muito claro que o seu barco foi construído por você, alinhado com pessoas que lhe ajudaram a navegar, o seu barco vira uma embarcação sobrenatural, e você vai compondo com as pessoas e construindo relações. Meus amores, nós temos pouquíssimo tempo, então, para nós fazermos as considerações finais já, eu gostaria que vocês falassem, cada uma falasse um pouquinho, e que eu acho muito importante, nós tocarmos nessa importância que tem da BNCC trazer nos dias de hoje, nos dias de tecnologia, nos dias onde as crianças não brincam mais, onde as crianças não têm mais o costume do tato, de movimentar, de criar os seus brinquedos, de criar as suas brincadeiras. Essa importância que, inclusive, a Rosa tocou no início, de a capoeira estar presente, os bonecos estarem presentes. Eu quero que vocês toquem nesse assunto, que eu acho que é de extrema importância, da BNCC estar resgatando isso, né? E eu digo resgatando mesmo, porque a gente não vê mais as crianças brincando, a gente não vê mais as crianças interagindo. Então, falem um pouquinho sobre isso. Rosa, eu gostaria muito que tu cantasse a tua musiquinha de novo, essa adaptação que você fez no final, para que as pessoas vejam, para que as pessoas também conheçam o teu trabalho, entrem em contato contigo para trocar ideia. E é isso. Vamos lá. Vamos começar pela Rosa. Bom, essa parte da BNCC, acho que eu costumo dizer que geralmente atrás na mesa tem uma cadeira e senta uma pessoa. Essas pessoas que sentam ali, elas acabam determinando muita coisa. E não só na área da educação, mas em muitas áreas, mas principalmente na educação, pessoas que não estão mais dentro da realidade de sala de aula, pessoas que não estão na realidade das comunidades, resolvem determinar, né, pontuar e resolver e instituir algumas coisas. A BNCC, para nós capoeiristas, para nós da cultura, né, foi muito feliz, e eles nem imaginam o quanto, porque eles vão ter muito benefício com isso. Espero que não criem nenhuma nova lei que retire, porque quando a criança consegue, quando o aluno sai da sala de aula, ou mesmo na sua sala de aula, e ele se movimenta, ele aprende um vocabulário corporal, ele vai
ter um significado que ele vai levar para a vida inteira. Não é só a educação física, são todas as disciplinas. E não é só a educação infantil, não é só as séries iniciais, as séries finais também. Eles precisam lutar, eles precisam conhecer, eles precisam dançar, eles precisam cantar. E eu estou tendo o privilégio de atuar em escolas que proporcionam, independente da BNCC, já proporcionavam essas atividades, que têm um caráter lúdico e que ele vai penetrar mais íntimo de cada pessoa, tirando o que ele tem de melhor. A psicomotricidade, ela não trabalha com erro, ela trabalha com possibilidades. Nós, na capoeira, também, nós temos coisas muito incomuns nessas áreas, né? Porque a gente não vai acusar um aluno que ele está errado, porque ele está trabalhando corporalmente da maneira que ele pode. Eu citei anteriormente o caso dos autistas, né? Como é que eu vou dizer para um aluno meu que ele está errado? Ele não vai nunca mais querer entrar na minha sala. Ele está fazendo super bem, só que quando ele está fazendo tudo muito errado, ele sabe que ele está errando. Então ele te olha e diz assim, pô, como é que eu vou confiar nessa professora que está dizendo que eu estou fazendo errado? Eu sei que está errado. Então tu não pode dizer que ele está fazendo errado, que ele está fazendo muito bem. Tu tem que estar acreditando nele. E a BNCC traz essas possibilidades, então. Dentro da educação física, eu já trabalho com a capoeira, já trabalho com a dança, já trabalho com a cultura há muito tempo. Eu me formei... na graduação de Educação Física, me formei com o mestre Carson, por sinal foi meu colega, eu me formei no IPA em 1985, estou fazendo 35 anos de formada agora em agosto. E aí, a gente sempre, antes, durante, depois, a gente sempre trabalhou a capoeira nisso. Né? Eu me lembro que eu me apaixonei pela capoeira no recreio do IPA, nós tínhamos recreio, porque era das 7h30 às 10h30, e ali se formava uma roda de capoeira. Mestre Carlos, não eram mestres, né, na época ainda, mestre Batista, tantas outras pessoas, mestre Grego, algumas vezes foi também lá, mas dentro do IPA, né, o Batista estava também, cursava a faculdade naquela época, e aí a gente teve aquela, olha só que momento rico, para quem não era capoeirista, poder estar vendo. Então, o olhar, ele também garante um aprendizado. Eu não preciso efetivamente estar fazendo uma movimentação, eu estou aprendendo o ritmo, a música, o movimento, eu estou percebendo, porque eu percebo e aprendo com todo o meu corpo. E isso é uma coisa muito linda, e a BNCC, então, está sendo muito feliz, e quando eu sento para fazer o planejamento, e eu tenho que colocar ali aqueles códigozinhos da BNCC, falando na capoeira, falando no maculelê, falando na dança, eu dou pulos de alegria, porque o pessoal sabe que eu curto muito. Meu filho tem uma tatuagem que é um berimbau. Nele, eu não tenho tatuagem, porque as pessoas sabem que a gente tem esse amor, né? Então, a PNCC é isso. Vou só, antes de passar de novo para a Mônica, então eu vou cantar a musiquinha, que é de minha própria autonomia, porque a gente consegue trabalhar, faz paródias, cria, isso é uma outra coisa importante também, né? Quando a gente não tem os livros à mão, a gente cria, a gente pede para os alunos criarem, e aí eles também têm essas possibilidades. Então, olha só, a musiquinha dos índiozinhos se transformou na musiquinha dos capoeiristas. Bora lá, galera! Afinem aí! Todo mundo, pandeiro! 2 pandeiros hoje, um berimbau e os nossos capoeiristas. 1, 2, 3 capoeiras, 4, 5, 6 capoeiras, 7, 8, 9 capoeiras, 10 numa roda boa. O mestre Cungunga começa a tocar, médio e viola não podem parar, atabaque e pandeiros vão tocar, para 2 capoeiras jogar, para 2 capoeiras jogar. E 1, 2, 3, opa! 1, 2, 3 capoeiras, 4, 5, 6 capoeiras, 7, 8, 9 capoeiras, 10 numa roda boa. Axé, capoeira! Oh, lindo, lindo, lindo demais. Gente, eu quero essa mulher para mim. Eu também te quero.
Eu vou só comentar mais uma coisa também que é muito importante. Nós estamos falando sobre literatura na escola. Eu tive a oportunidade de conhecer a Sofia. Sofia é uma menina linda de Recife. E quando é que a Rosa iria conhecer a Sofia? Uma contadora de histórias de 9 anos em Recife, dentro das nossas lives, né? Então, a Mônica fez várias mediações com ela e perguntou várias coisas, e dentre essas coisas, o que a Sofia nos contou? Que quando ela vai no shopping, ela até gosta de olhar as lojas, mas para ela um shopping bom de verdade é um shopping que tenha uma livraria, para que ela possa passear e se encantar com os livros. Mas ela não gosta de todos, ela gosta de todos os livros, mas os livros que ela prefere são os livros das meninas rebeldes. Aí a Mônica perguntou, rebeldes porque ela não tem educação? Não, rebeldes porque as meninas não concordam com as coisas que querem fazer, forçar, né, que elas façam. Elas querem ser... Aí ela nos contou uma outra, mostrou vários livros. As mulheres podem ser astronautas, podem ser professoras, podem ser químicas, as mulheres podem ser o que elas quiserem. Gente, a Sofia tem 9 anos. A Mônica chorou, eu chorei, acredito que todo mundo que assistiu a live chorou, porque é isso que a gente quer com a literatura. A gente quer encantar, a gente quer passar um recado, a gente quer educar, mas a gente quer transformar, né? E dentro dessas novas mídias, dentro da nossa aprendizagem, eu sou uma leiga, eu adoro dizer isso para os meus alunos, que eles ficam apavorados. Eu sou ignorante, gente. E eles param assim. Ignorante porque eu ignoro algumas coisas. A gente nunca vai saber tudo. Então, eu ainda era ignorante nas ferramentas digitais, estou aprendendo. Os meus alunos me dão um banho. Quando falha o Bluetooth, quando falha tudo na minha mão, são os meus alunos que, peraí, Rosa, com um jeitinho deles, eles me ajudam. Ah, prof, mas tu tem que rotear o teu Bluetooth porque a gente não tem dados, a gente não tem internet. Mas eles, com o celular deles, eles me ajudam. E agora a gente está fazendo, isso não é uma propaganda, e é uma propaganda que eu acho que é necessário, a gente buscar tutoriais e buscar ajuda, porque na pandemia e fora dela, a gente vai ter que usar as mídias, né? Vai ter que usar o Google Meet, vai ter que usar o Google Classe, né? O Classroom, e eu estou aprendendo. E isso é uma coisa assim, ó, que os alunos vão poder interagir, e aí a gente pode permitir que eles interajam e criem, porque a internet não é ruim, o YouTube não é ruim, os jogos eletrônicos não são, a BNCC coloca jogos eletrônicos como uso, mas a gente tem que saber usar, a gente tem que saber mediar. E aí, puxando a sardinha para as nossas brasas, o professor é fundamental. Ninguém vai sair aprendendo se não tiver uma boa mediação. A gente pode fazer a cabeça de um aluno e a gente pode estragar ele para a vida inteira, dependendo daquilo que a gente vai falar, de como a gente vai falar, de como a gente vai incentivar. Então, a literatura de mundo, a literatura escrita, falada, cantada, ela é muito importante e a figura do professor é muito importante. Então, os nossos mestres maravilhosos, os nossos griots maravilhosos, que foram nos passando oralmente tantas histórias lindas, elas não podem se perder. Elas têm que ser registradas, elas têm que ter pessoas maravilhosas como a Mônica, que com a magia passam para o papel. Porque daqui a pouco a gente está tendo perdas incríveis de pessoas maravilhosas, nossos ancestrais maravilhosos, que a gente teve o prazer de conhecer e outros que a gente não vai ter. E aí, se não tiver registrado, a gente não vai ter aquela confirmação. E o ser humano atual, ele precisa dessa confirmação. Até para a gente conseguir projetos, até para a gente ser reconhecido como cultura, reconhecido como indivíduo que trabalha com capoeira, que ama toda essa diversidade
da cultura, se tiver registro, olha, ontem mesmo o mestre Grego estava falando que no tempo dele ele não conseguia registrar porque ele não tinha uma câmera fotográfica à mão. Hoje a gente põe num toque 300 fotos para dentro do nosso celular. Então, tudo isso é muito importante e eu acredito que daqui para frente a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou, com certeza. Nesses Sim, né? Mônica, querida, suas considerações? Não, é só para finalizar, né? A gente tem que a BNCC traz enquanto movimento de arte diferentes linguagens, né? Então ela trabalha práticas de criação, leitura, produção, construção, reflexão e de forma que a gente exteriorize, né, a sensibilidade. E aí, quando a gente fala de encantamento, né, a gente traz, assim, a importância que Rosa traz de construir, né, acreditem, a escritora de capoeira produz EVAs, né, é você trazer as coisas que você traz. Eu posso simplesmente ser uma capoeira, eu posso simplesmente ser uma bruxa, né, uma bruxa, a forma como eu me encanto, a forma como eu trago, é que vai trazer o meu encantamento. E aí, se a gente deixar como consideração final que você pode ser quem você quiser. Sofia vai escrever um livro sobre capoeira infantil, né? Eu vou escrever com ela. E assim, vamos escrever juntas, nem que eu seja assim, a bruxa que impediu Sofia de fazer capoeira, e ela criou todos os mecanismos para voltar e fazer parte da roda. E aí posso ser também a que ajuda a Sofia, né? E é isso, a literatura traz esse encantamento. E Sofia vai trazer esse livro para a gente. 9 aninhos, vai fazer 10 agora, dia 23. E vamos que vamos. Contrabest Fly, obrigada, né? Pela oportunidade, por trazer Rosa, linda, maravilhosa. Quero esses dedoches. Já li, botei o óculos, li, disse que foi confirmado que eu teria, né? E é isso, né? Vamos embora. Gravado, tá gravado. Tá gravado. Eu sei que você tem uma live daqui a 20 minutos e você tem que dar uma respirada. E obrigada. E Rosa, obrigada. Você é glitterinada, diamantizada, celestial, holofotada. Glitterinada, ótimo. Purpurinada, diamantizada e celestial. São as dimensões literárias que você traz para a vida da gente, meu amor. Queridas, muito obrigado pelo tempo de vocês, por ter aceitado estar aqui com a gente, conosco hoje, né, batendo esse papo aqui. Lembrando que a live ela vai ficar aqui no canal, a hora que vocês quiserem, podem pegar, abusar, passar para as amigas, pode passar na escola, para os amigos também, né? Então, estamos todos maravilhados com essa noite de hoje. Muito obrigado, meninas. Até mais. Grande beijo.